Prometerás a Deus e à Senhora Santa Maria que sempre, de maneira absoluta e sem concessões, manterás tua castidade para sempre. E que não obterás riquezas nem honras e nada, nem sequer essa espada te pertencerá. Que servirás a Deus como o mais pobre dos mortais, e que renunciará à vossa vontade até o fim dos dias. Que nunca abandonarás esta casa nem por uma causa forte ou débil, nem por um motivo melhor ou pior. Suportarás as más palavras. E se quiseres dormir, te façam velar. E se desejares velar, te mandem repousar. Pois és servo e escravo desta ordem, e has jurado proteger a cristandade com a tua vida. Pois o templo é a espada de Deus, e tu, templário, o braço forte que empunha sua ira. Não é a lepra, nem a peste. É outro mal ainda pior que infecta essas feridas. Uma maldição que corrompe e gangrena as extremidades de todos igualmente, de nobres, vassalos, de ricos e pobres. Um castigo divino chamado Fogo de Santo Antônio, que se cura apenas com a peregrinação aos lugares santos de Santiago e Jerusalém. Essa mulher não suportará o longo caminho. Para ela, já é tarde demais. Recitará 1000 vezes todas as orações. Abraçará amuletos e atenderá a conjuros e preces. Mas o frio intenso e as mentiras acabarão consumindo tudo. Tudo, menos sua alma. Uma Europa que parece estar congelada. Mais do que chamar de Baixa Idade Média, poderíamos chamar de o amanhecer da civilização cristã. No final do século XI, o que encontramos é uma sociedade que está relativamente feudal. Temos o Nosso Senhor, que governa todos esses territórios. Temos uma série de pessoas que trabalham para ele, são seus servos. A nobreza e o clero estão em um nível privilegiado, enquanto os braçais, os plebeus, se encontram em um patamar inferior na escala social. Digamos que as diferenças são importantes. Os braçais trabalham, os clérigos rezam e os nobres guerreiam. No final do século XI, pouco antes da Primeira Cruzada, a Espanha não existia. A Península Ibérica era um conglomerado de reinos no norte, no mundo cristão, e no sul, o sul muçulmano. Al-Andalus estava sendo reunificado com o Império Norte-Africano, os Almorávidas, que vinham conquistando e incorporando pouco a pouco seu reino ao reino de Taifas. Não, tu não és o senhor mais rico, nem o mais poderoso destas comarcas. A colheita não foi precisamente a mais celebrada dos últimos anos. E as incursões do inimigo muçulmano são cada vez mais desavergonhadas. Os dízimos são cada vez mais escassos, e a enfermidade devora o que logo será o cadáver de tua esposa. Não, senhor de Verdun, tu já não pode garantir o futuro de todos seus filhos varões. Na Idade Média, em um senhorio feudal, o normal era que as propriedades, a maioria delas, fossem herdadas pelo filho mais velho, o filho primogênito.
O terceiro filho quase sempre era entregue a um mosteiro ou a uma abadia para que fosse educado na disciplina eclesiástica. Artal é o mais jovem. Hoje vais dizer-lhe o quão importante é para ti. Vais falar-lhe do valor, da honra e o significado de vosso nome. Cuidarás de lhe explicar por que sua mãe não chegará a superar essa enfermidade e por que um de seus irmãos, e não ele, será quem herdará teu castelo. Fará com que ele saiba que, apesar do tanto que te custou tomar esta decisão, hoje mesmo negociará seu futuro com uma delegação de monges, e amanhã, ao raiar do dia, partirá com eles para ingressar em um convento. O sistema medieval de Morgado propicia uma concepção de mundo na qual os filhos são um benefício. Quanto mais filhos tivessem, melhor. Mas levando sempre em conta que se tinha que respeitar a primogenitura, ou seja, o mais velho. Daí veio a palavra Morgado. Era ele quem herdava o patrimônio familiar. Aos demais, não restava outro remédio senão entrar na mesma corte do rei, ou em uma ordem religiosa, ou simplesmente pertencer ao estado clerical. A herança era um elemento muito importante naquela época. Os primeiros senhores, os primogênitos, podiam dispor da herança e administrá-la. Mas outros tipos de nobres, como os nobres secundários, tinham opções limitadas. Por isso, se uma pessoa que no século XI abandonasse a casa paterna para ir ao mundo, era muito lógico. Isso tinha todo o sentido do mundo, era muito natural nessa época. Não só na Espanha, mas em qualquer parte da Europa. Fazia todo sentido do mundo que um dos filhos se dedicasse à igreja. Nessa época, a igreja e todos os mosteiros eram quase um estado dentro do estado. A igreja tinha sua própria hierarquia, suas próprias normas e uma série de propriedades que lhe rendia grandes benefícios. Era muito comum nessa época que houvesse acordos entre um senhor e a igreja para que sua filha ou algum de seus filhos entrasse para a congregação e que deixasse alguma propriedade para que se pudesse manter essa pessoa. Assim todos se beneficiavam. O nobre garantia o sustento e uma ocupação para sua vida. O grande senhor se livrava do problema, que poderia advir, por exemplo, por ter um filho desocupado. E a ordem religiosa recebia privilégios à medida que, para que esse nobre entrasse na ordem, o grande senhor deveria fazer uma doação ou entregar algum tipo de presente, entre aspas, que a ordem o aceitasse para cuidar desse terceiro filho. Alégio I, imperador de Bizâncio. Altivo, glutão e mulherengo. Compactuastes alianças e tivestes guerreado com todos e cada um de teus vizinhos. Todos desejam ocupar teus domínios, tua formosa capital, teu trono esplendoroso e a tua coroa. Constantinopla, a última das herdeiras de Roma, hoje é uma ratoeira. Hoje, no ano 1095 da Era de Nosso Senhor, tudo está prestes a mudar. Vindos do leste, a dinastia Seleucida e seus poderosos exércitos avançam sobre teus domínios. Não tem soldados bastante para fazer frente a esta força. Desta vez, as cruzes não poderão frear aqueles que portam o coração nas mãos. Hoje escreverás uma carta e enviará ao poderoso Papa do Ocidente. Pedirás ajuda em nome de toda a cristandade e rezarás.
Rezarás para que apareça um gigantesco exército de valentes cristãos dispostos a enfrentar esta ameaça. Ou para que caia um raio dos céus para varrer todos esses sarracenos diretamente para o inferno. Tua mensagem percorrerá a Europa. E ainda que tu não chegues a saber nunca, essa maldita carta provocará uma guerra eterna. As Cruzadas. Sim, seguramente foi Alejo I, com essa carta, que desencadeia a ideia de que a cristandade tem que fazer algo para evitar que os muçulmanos sigam avançando para o Ocidente. Provavelmente, do ponto de vista da grande política internacional, essa carta desencadeou todas essas questões. Os livros de história falarão de ti, Alejo. Dirão que fostes um astuto político que soube manter a salvo o Império de Bizâncio. Para mim, continuarás a ser um glutão. Antes da carta de Alejo I, havia uma série de movimentos que propunham a unidade do mundo cristão contra o Islã. Essas primeiras ações se dão principalmente na Península Ibérica, porque de lá não era preciso ir até Jerusalém combater os muçulmanos. Estes já estavam dentro da Europa, estavam aqui onde hoje está a Espanha. No ano de 1085 da Era de Nosso Senhor, Afonso VI, rei de León, havia tomado as praças de Coimbra, Madrid e Toledo. Pouco depois, um forte contingente almorávide desembarcou na península para socorrer seus irmãos muçulmanos, derrotando os leoneses na Batalha de Sagrajas. No ano de Nosso Senhor de 1094, Rodrigo Dias de Vivar el Cid conquistaria Valência. Nesse momento, a Reconquista se encontrava em uma fase relativamente inicial, embora já faça mais de 3 séculos que falamos da chegada dos muçulmanos à Península Ibérica e de que já tivessem recuperados territórios importantes, produziu-se o que foi chamado de pré-cruzada. A Europa toma consciência do processo de reconquista, toma consciência de que os muçulmanos estavam aí do mesmo modo que no Oriente e que também deviam ser combatidos. Assim sendo, era muito interessante para Roma, para o papado e para toda a igreja a reconquista da Espanha. E se considerava esse um território de cruzadas. Ninguém escapará do banho de sangue que se avizinhava, nem sequer ti, pequeno Artal. Tu também não vais te livrar. Se vai ser um monge cisterciense, junte-se à Ordem dos Monges Brancos, passando a contar com uma organização religiosa baseada no trabalho, nas doações e, sobretudo, na oração importante. São monges, no sentido mais estrito da palavra. Vai se juntar a um mundo baseado em regras. Regras religiosas que vão determinar cada um dos movimentos da sua vida e a uma ordem religiosa desse modo que vai condicioná-lo a uma série de votos. Não podemos nos esquecer do número de crianças abandonadas deixadas nas portas dos conventos. Por que eram deixadas na porta dos conventos? Porque sabiam que teriam... Bom, eles teriam uma vida garantida, pelo menos teriam pão para comer todos os dias. A regra de São Benito prevê a possibilidade de que os pais possam levar seus filhos ao monastério para serem monges. São Benito fala deles, São Benito fala dos meninos. Mas esses meninos não seguiam estritamente o ritmo monástico. Para eles era bem mais suave. E só quando alcançavam determinada idade era quando decidiam se iniciavam o noviciado ou não. Era raro o menino criado em um convento ou a menina que foi criada em um convento que abandonasse o convento. A vida fora era muito mais difícil. Confia nesses monges, Artal. Eles farão de ti um homem sábio e temente a Deus. Ensinar-te-ão a orar e a viver do trabalho de tuas mãos, pois a ociosidade é inimiga da alma. Rezarás 8 vezes ao dia e comerás uma vez. E não sentirá necessidade de sair deste monastério. Isso não convém de forma alguma à tua alma. Jurarás obediência ao abade e aos teus irmãos.
Prometerás ante a Nossa Senhora Santa Maria que sempre, de maneira absoluta e sem concessão, manterá para sempre a tua castidade. E que servirás a Deus como monge e como o mais pobre dos mortais. Os 3 votos eram voto de obediência, de pobreza e castidade. Os votos, por que o fazemos? A finalidade última do voto é acompanhar Jesus. Queremos acompanhar o Senhor Jesus. Ele aparece no Evangelho vivendo na total pobreza, vivendo em obediência e vivendo em castidade. Aí o religioso diz, quero servir como Jesus. Tudo isso é, como dizer, duro. É duro porque, bom, dessa forma, parte da ascese, da luta, do combate. Eu sei em quem me fiar e a São Paulo eu também digo, eu me fio no Senhor. O voto de pobreza supõe que eu, ao me incorporar à comunidade, renuncio à capacidade de possuir bens pessoais. E se eu sair do monastério, ao sair, eu não tenho direito de pedir nem um centavo pelos 20, 25 ou 40 anos que se passaram. O ato de pedir do pobre tem outra dinâmica espiritual para enfrentar o desnudamento que, às vezes, é duro. Posso comer e posso cear e tenho uma cama em que dormir e tenho o suficiente para viver. Talvez o voto mais forte seja o da obediência, porque, logicamente, é onde a liberdade está em jogo. A ideia de unir todas as nações cristãs da Europa sob um único estandarte já anda por tempo demais rondando em tua cabeça. E essa carta, reclamando tua ajuda, chega em momento muito adequado. Parece ter caído dos céus. Sois Urbano, o segundo, o Papa de Roma. Quem melhor que tu para liderar essa união de infantes, reis e cavaleiros contra os inimigos de Deus? Hoje te armarás de valor e vais declarar a primeira das muitas cruzadas que estão para vir. Urbano II era um papa muito peculiar. Provavelmente tivesse gostado mais de ser o general que dirigia umas tropas ou um exército do que o pastor dos cristãos. O pastor dos católicos, que é o Papa de Roma. Urbano II proclama a cruzada, a primeira cruzada, nos arredores da cidade de Clermont, certamente influenciado pela Carta de Alejo I, mas também pela ideia que havia surgido alguns anos antes que algo deveria ser feito para enfrentar essa segunda leva prevista do Islã sobre a Europa. Nas cercanias da cidade de Clermont, haviam se reunido milhares de fiéis dispostos a deixarem-se seduzir por tuas palavras. Fale-lhes de todas as atrocidades que estão sofrendo nossos irmãos cristãos no Oriente. Minta-lhes, diga-lhes que chegaram inclusive a queimar igrejas. Diga-lhes que tu, ou melhor ainda, diga-lhes que Deus, nosso Senhor, lhes ordena partir imediatamente para destruir essa raça vil que ocupa a Terra Santa. Prometa-lhes que todos aqueles que morrerem por esse empenho serão absolvidos de todos os seus pecados. Prometa-lhes a vida eterna. E quando lhes perguntar se poriam suas espadas a serviço dessa guerra santa, eles todos responderiam: Deus o quer, Deus o quer. Era esse o grito dos cruzados, Deus o quer. E o que o Papa reclama nesse discurso é a unidade. Diz, acabai com vossos enfrentamentos. Não somos o inimigo. Nós cristãos não somos o inimigo. Temos de nos unir contra o inimigo. O inimigo é o muçulmano. O inimigo é o sarraceno. O Papa Urbano II chamou às armas os europeus para irem defender e libertar a Terra Santa. Claro que nos dá a ideia de um personagem, de um papa muito imbuído nesse espírito que chamamos de reconquista da Península Ibérica, de cruzadas em geral, que devia provocar e que realmente provocou um efeito bem imediato nas pessoas de seu tempo, porque houve uma resposta massiva ao chamado do Papa em seu discurso nessa predicação de uma cruzada em Clermont-Ferrand em 1095.
Acorda, Artal. Tocam a matina. E não pode chegar tarde. Para manter a ordem estrita que rege esse monastério, temos de seguir ao pé da letra cada um dos 73 capítulos da regra de São Benito. Aprenda-a. Ela te dirá quando orar, quando trabalhar e quando repousar. Havia algumas regras, por exemplo, sobre a ingestão de determinados alimentos em certas épocas do ano. O corpo devia ser purificado por meio da abstinência sexual ou pela ausência de determinado alimento. A Sister tem como lema Ora et Labora. Então, sua vida seria esta. Levantar-se provavelmente às 3 da madrugada para iniciar com as matinas, rezar todas as horas que forem chamados e, enquanto isso, guardaria o silêncio entre uma hora e outra. E entre essa hora e outra, trabalharia. Sua vida seria tremendamente dura. Acabaria jantando uma sopa de verduras, quase sem verduras, por volta das 6 da tarde. E 6 ou 7 da noite iria dormir. Dormiria com rezas intercaladas para seguir o comprimento das horas. Vista pelos olhos de homens e mulheres do século XXI, a vida monástica, a vida na ordem de Sister, a regra de Sister, nos pode parecer muito dura e, sobretudo, muito rígida. E efetivamente o era. Uma vida que se distribuía em um tempo de oração, um tempo de trabalho, para viver de nosso sustento, e um tempo de estudo. Dá-se ênfase que os monges deviam estar medianamente formados, por exemplo, em leitura. São pessoas que deveriam atender o ofício divino e, nesse sentido, deveriam estar bem formados, como fazer isso corretamente. E nessa época, quem pertencia ao clero, sem dúvida, recebia uma formação infinitamente superior a nível acadêmico da que poderia receber qualquer outra pessoa daquela época. Não há dúvida que para o século XII não teria sido uma pessoa suficientemente cultivada. E temos que entender que muitos monges que entravam nos monastérios não sabiam ler nem escrever. Mas falo de Artal, uma pessoa mais preparada que acabaria sendo monge. 99% da população era totalmente analfabeta. Assim, falamos de apenas 1%. Me parece que Artal vinha de um contexto social um pouco mais cuidado. Não era um servo de gleba, mas não há dúvidas que seria um rapaz preparado em um ambiente um pouco cultivado, de ordem, de leitura. Ainda que não entendesse, ia se ensinando e ele ia aprendendo. Mas a educação não terminava nunca. Segundo as capacidades da pessoa, poderia ir crescendo e se converter desde um homem de ciência, conhecedor de um antigo tratado de farmacopeia, até um especialista nas sagradas escrituras, um miniaturista ou um copista essencialmente de livros. Walter, o indigente. Assim é que te chamam. Tua contínua obsessão de viver na mais extrema pobreza te garantiram essa alcunha. Teus dotes de orador serão decisivos na hora de convencer milhares de camponeses, deserdados e mendicantes sem futuro, para que se unam ao valente e desastroso exército que logo partirá para a Terra Santa. Não será o único a liderar esta expedição. Pedro o Eremita, outro iluminado que acreditou no valor de face do mandado do Papa Urbano, já estava pregando pela Europa. Mais de 20.000 desgraçados já haviam decorado seus farrapos com estampas da cruz e estão dispostos a segui-lo até o próprio reino dos céus. Não sabem ler, não têm a menor noção do tamanho do mundo ou da extensão dessa viagem. Apenas no que acreditavam é que todos os seus pecados serão perdoados ao arrebatarem Jerusalém dos muçulmanos. Depois do chamamento em Clermont em 1095, iniciou-se na Europa um processo muito interessante e ao mesmo tempo muito amplo de peregrinação massiva. Uma peregrinação que não estava tão orientada em visitar os lugares santos, mas como uma conquista pela espada de tais territórios. Mas se isto for pouco, encha-lhes a cabeça de ideias milenaristas. O fim do mundo se aproxima. Fiéis seguidores de Cristo, ajoelhem-se, pois não encontrarão consolo na outra vida se não purificarem antes todos os vossos pecados.
Em todas as épocas, aproxima-se o fim do mundo. Não há época na história da humanidade que não se tenha visto a aparição de uma série de profetas, de uma série de visionários, uma série de adivinhos que não tenham previsto o imediato fim do mundo. O fim do mundo, o milenarismo, são conceitos que nessa época tinham ressonâncias um pouco complexas. Desde a tendência de achar que, com a conquista de Jerusalém, a cidade celeste desceria sobre a terrena e dessa forma nos encontraríamos diante do juízo divino, até o fato de que um dragão de várias cabeças e numerosos olhos e chifres sairia dos mares e devoraria os cristãos. Essas tendências, às vezes motivadas por determinados membros da igreja ou não da igreja, iam predizendo e percorrendo os caminhos, nem sempre com alguma base especialmente lógica. Recomendava-se a leitura do Apocalipse nos concílios com uma finalidade prática de incentivar as doações para a igreja, relembrando os castigos aos pecadores no dia do juízo final. Ao findar o primeiro milênio, a sociedade medieval entende que se encerrou um período, como se no livro da história, a história cristã houvesse completado os primeiros 1000 anos. Então previa-se algo que já estava no Antigo Testamento e dizia: 1000 anos em tua presença são como um dia que se passou. É um dos salmos dos livros que eram habitualmente lidos nos mosteiros e nas igrejas. Desse modo, as pessoas entendiam que cronologicamente se cumpria um século. Era lógico pensar que o tempo deste mundo se terminava e que se iniciava o tempo da eternidade. Além disso, havia uma espécie de profecia, ou se interpretava como uma profecia. As palavras de Jesus Cristo antes de ascender aos céus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho até o fim da terra. Entendiam o fim da terra de maneira física, assim como os 1000 anos de uma forma cronológica. Entre esses indivíduos que assumiram o modo literal da mensagem, estavam os que nada tinham a perder. Isso é, aqueles que esperavam que o fim dos tempos, que a tradição, pelo menos as tradições apocalípticas, diziam que viria acompanhando o governo de Cristo durante um milênio aqui mesmo na Terra. Seria o momento de ressarcimento dos pobres. Seria o momento em que os pobres, os humilhados, os marginalizados, governariam com Cristo frente aos que injustamente os tivessem tratado. Dentre tais indivíduos encontrava-se o famoso Pedro, o eremita. Pedro, o eremita, que era um louco, um iluminado, um homem convencido de seu caráter messiânico, que teria sido designado provavelmente por Deus para encabeçar um movimento que acabe com o Islã e com os muçulmanos hereges, os filhos do mal. Imbuído desse espírito de ir a Jerusalém, de recuperar a Terra Santa, embarca na Cruzada dos Pobres de modo absolutamente insensato. Aquela grande cruzada se valeu da ignorância das pessoas e oferecia possibilidades que não eram reais. Muitíssimas pessoas se apresentavam às cruzadas para expiar seus pecados. Qualquer pessoa carente de estudos, carente de conhecimentos, que nunca tivesse sido escolarizada, podia crer em qualquer dessas teorias e acreditava que iria conseguir. Isso é um dos grandes componentes do milenarismo e que motiva os movimentos cruzadistas e que motiva todas essas peregrinações. Portanto, mesclavam-se muitas coisas. Se mesclou o fanatismo, o crescimento da população e o fato de que na Espanha a reconquista também se considerava uma cruzada, estava muito avançada. Era gente mal preparada. Ainda que tivessem muita fé, não tinham instrução militar, nem sequer possuíam a caridade cristã que os impelia a libertar a Terra Santa, porque fizeram grandes maldades, porque cometeram também enormes crimes e acabaram sendo dizimados no caminho para Jerusalém. Chegarás a Constantinopla, cruzarás o Bósforo, e aí, perto da cidade de Nicéia, o exército seleucida os exterminará a todos. As mulheres serão enviadas aos haréns e as crianças aos mercados de escravos. Pode-se dizer que Pedro Eremita foi uma criatura papal que saiu do controle do Papa. Essa seria talvez uma definição que melhor poderia lhe corresponder. Recorde das palavras do Apocalipse. Vi as almas dos que haviam sido degolados, e a cada uma lhe foi entregue uma vestimenta branca.
Os cistercenses vestiam branco, adotaram o hábito branco como símbolo da pureza, como símbolo também de pobreza e, ao mesmo tempo, como símbolo que representa a luz de Deus, uma luz branca, uma luz que não tem cor. Usar roupas coloridas, como púrpura, azul e amarelo, implica no uso de corantes que, além de muito caros, são simbólicos, representam o poder, a nobreza. Estes trapos são os mais anacrônicos que temos, porque são dos séculos 10, 11, 12. Mas para mim facilita muito, porque ao me levantar de manhã, não preciso pensar que calças vestirei, que sapatos vou usar, qual camiseta vestir, de qual cor, etc. De modo algum, os mosteiros eram lugares enfadonhos, tinham uma atividade impressionante. Havia atividades o dia todo. Os que estudavam ficavam nas bibliotecas, aqueles que copiavam os códices, copiavam as pinturas, os que estavam na horta trabalhavam. Os mosteiros eram escolas de artesanato, eram hortos privilegiados, eram lugares onde se fazia vinho e onde, também em alguns mosteiros, também se fabricavam armas e se ensinava o uso delas. Eram centros de produção, pequenas fábricas que efetivamente exportavam por toda a Europa. Ainda que a ideia eclesiástica parecesse dizer tudo em contrário, na verdade, muitos clérigos da época combatiam com armas como qualquer soldado de seu tempo. Inclusive, havia muitos bispos que eram muito famosos por serem combatentes extraordinários, soldados que manejavam muito bem as espadas e as lanças. Aprendia-se desde o manejo de espadas até montar o cavalo. E não só isso, ensinava-se a fabricar uma bombarda, que era um dos canhões mais originais e mais primitivos, a usar fogo grego e usar a pólvora, tudo isso. Na Idade Média, um combatente que não estivesse treinado, que não tivesse treinado golpes de machado, golpes de clava, cargas de cavalaria ou o manejo de espada em uma batalha, estava perdido. Na Idade Média havia muito poucas oportunidades. Se não estivesse treinado e fosse atingido por 2 golpes, no terceiro estaria morto. Na liturgia, os monges deviam cantar numa forma varonil, um pouco forte, como cavalheiros marchando para a guerra. A cruzada de Walter o Indigente e Pedro o Eremita não foi debalde. Os príncipes europeus haviam se unido frente a poderosos exércitos e não tardaram em chegar à Terra Santa. Centenas de cavaleiros uniram-se à cruzada promulgada pelo Papa Urbano. Houve chefes de exército organizados, exércitos feudais, que decidiram seguir os passos de Pedro o Eremita. Passarão por Antioquia e Edesa a fogo e sangue. E tu, Pedro, tu que sobreviviste a Nicéia, terás a honra de bendizer desde o mesmo Monte das Oliveiras a carnificina que nesta mesma noite inundará de sangue as ruas de Jerusalém. Traduzindo do castelhano, o Capitão Aranha faz que todos embarquem, mas ele fica em terra. Pedro o Ermitão sobrevive, é claro. Jejuareis por 3 dias. E assim como Josué fez em Jericó, marcharão descalços em procissão ao redor da cidade. E ao final de 9 dias, pela graça de Deus, suas muralhas se dissolverão. Construirão poderosos aríetes e torres de assalto. Os mais piedosos cortareis as cabeças dos muçulmanos. Os outros ireis longe, arrastareis seus corpos até as fogueiras. As ruas e praças de Jerusalém se encherão de mãos e pés cortados. E se derramará tanto sangue que os cadáveres nele flutuarão. Jerusalém, o destino da primeira cruzada, o objetivo fundamental dos cruzados, foi conquistada em 15 de julho do ano de 1099. Durante 3 dias e 3 noites, queimareis sinagogas e mesquitas. Os mais covardes matareis aos anciãos, às crianças e mulheres.
Os mais soberbos colocareis coroas de ouro no mesmo lugar onde Cristo portou uma de espinhos. E quando não restarem mais infiéis que maltratar, os levarão em penitência até a igreja do Santo Sepulcro para a cerimônia de ação de graças. A matança que se produziu foi terrível. Os cronistas cristãos contam que o sangue dos muçulmanos chegava até os tornozelos. Nos falam das ruas de Jerusalém cheias de sangue e que o sangue chegava até a metade das pernas dos cavalos, de mortos, de torturas, de todos os tipos de barbaridades. O desfecho das cruzadas é muito triste, em todos os sentidos. Representa um dos grandes fracassos da humanidade. Desde Roma, te manterás adiante do avanço de tua guerra santa, a primeira de muitas que estão por vir. Mas tu, Urbano, tu morrerás 14 dias antes da Batalha de Jerusalém. Nunca saberás se a Terra Santa chegou a ser liberada, e eu também nada direi. Eu acho que falar disso, de certa forma, é isentar a responsabilidade que tivemos, todos os seres humanos, nas atrocidades que têm ocorrido ao longo da história, quando, na verdade, provavelmente todos temos sido responsáveis. Todos vós sois culpados. Os imperadores desejosos de poder que desataram a ira de seus exércitos. Os papas que sancionaram as guerras. Os órfãos, os indigentes e os eremitas. Pois por vossas culpas nascerá um exército de cavaleiros condenadamente crentes, aos quais chamareis templários. E eles vos farão recordar de cada uma das palavras do Apocalipse. Ouvi uma voz que dizia: venha e veja. E olhei. E eis que vi um cavalo branco, e aquele que o montava foi-lhe entregue uma coroa. Venha e veja, e olhei. E saltou outro cavalo, e aquele que o montava foi-lhe dado o poder de acabar com a paz da terra. Venha e veja, e olhei. E lá estava um cavalo negro, e aquele que o montava tinha uma balança na mão. Venha e veja, e olhei. E havia outro cavalo, e aquele que o montava tinha por nome Morte. E os reis da terra e todos os seus servos se esconderam, porque o grande dia de sua ira havia chegado. Se fazem barbaridades, coisas más e coisas mal feitas e continuam a fazer, então o nosso desafio é pararmos um pouco, entrar no coração humano e olhar as coisas com muita benevolência, com muita misericórdia, como diz no Evangelho. E se existem muitos desmandos, dizer, não é esse o caminho. Não tomai a vida do outro. Deus a declarou sagrada. São estas as palavras do profeta Maomé. Em nome de Alá, o compassivo, o misericordioso, e a ti somente servem, e a ti só imploram por ajuda. Porque tu has criado um inimigo como este. Porque envias essas abomináveis cruzes vermelhas e esses demônios de olhos azuis que sabem apenas matar. Tu, o Todo-Poderoso. Diga, como poderá o Islã perdoar essa afronta? Como fazer para esquecer? Logo anoitecerá. Vós deveis orar. E também nós.
Então eles colocaram Artal deitado no chão, porque São Benito disse que quando se comete uma falta, uma maneira de humilhar-se o monge é deitá-lo no chão, enquanto a comunidade passa por cima do irmão. Eu creio que é para sublinhar essa humilhação da falta, de algum modo, é fazendo penitência. Em minha etapa como mestre de noviços, uma coisa que os jovens costumavam me dizer bastante quando chegavam no final do ano era: mas eu não era assim. E eu dizia: como não eram assim? Claro que eram assim, mas não percebiam na ocasião. Não conseguiam descobrir o que eram realmente. E quando alguém vai descobrindo quem realmente é, tem que se enfrentar. Não se pode justificar nem fugir, tem que se enfrentar. E nesse sentido, isso é uma batalha do próprio coração, mas que tem uma grande recompensa. Jerusalém foi libertada. A cristandade é dona da terra que Jesus Cristo converteu em santa. Mas tenho de te advertir, pequeno Artal. Os inimigos são numerosos. Já afiam seus punhais com olhos encharcados de sangue. E logo lançarão suas garras sobre o reino de Jerusalém. Não precisamos de mais monges, já os temos em demasia. Necessitamos de cavaleiros puros, que não duvidem no momento de se entregar à ordem do templo e que não temam derramar seu sangue por Cristo. Para nós, homens do século XXI, é muito difícil entender o sentido de uma ordem militar da Idade Média. É muito difícil. As ordens militares surgem por derivação das grandes ordens religiosas. E surgem em torno de uma ideia que é ora et labora, ou seja, trabalho e oração. Ora et labora, neste caso, o trabalho da ordem militar é defender e lutar pela cristandade. Sendo assim, o membro de uma ordem militar que não deixa de ser um religioso, e muitos deles pertenciam ao estado clerical, em vez de trabalhar o campo, dedicando-se à agricultura ou copiar livros, dedicava-se a aprender o manejo de armas e, quando chegava o momento, ia para a guerra. Artal feliz? Sei, ao sair do monastério, mas deviam perguntar-lhe se foi feliz como cavaleiro templário, desenvolvendo sua vocação de Militis Christi, de soldado de Cristo, chegando inclusive a bater cobre por ele, materialmente, não? Ser templário implica em um salto de fé, que hoje em dia não se poderia dar. Estamos falando de um nível de sacrifício que hoje em dia ninguém daria. É um passo muito difícil de dar. Um templário consagrava sua vida a um propósito que transcendia a vida terrena. Imagina o quanto soava duro e o quanto era belo. Renunciava a sua vida, a seu próprio destino, a ter descendência, a ter posses. E se entregava por convicção própria a um propósito maior, ao que podia oferecer à humanidade, que era servir a Deus.